O peixe morre pela boca, o homem também. Se você analisar a história das suas maiores quedas, dos seus maiores arrependimentos e das suas maiores perdas financeiras ou emocionais, encontrará um denominador comum. Você falou quando deveria ter calado. Vivemos em uma era de incontinência verbal. A sociedade moderna, viciada em dopamina e validação, te programou para acreditar que você tem que ter uma opinião sobre tudo, que você tem que se expressar, que o silêncio é constrangedor e que a extroversão barulhenta é sinal de liderança. Isso é uma mentira projetada para te enfraquecer. Marco Aurélio, o imperador de Roma, o homem mais poderoso da terra em seu tempo, tinha o poder de decretar a morte de qualquer um com uma palavra. No entanto, em suas meditações, ele lutava diariamente para dominar a própria língua. Ele sabia que o poder real não precisa se anunciar. O poder real é silencioso como a gravidade. Você não a ouve, mas sente o peso dela te esmagando ou te mantendo no chão. O estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre governar reações. E a reação mais perigosa é a fala impulsiva. Se você está cansado de entregar o seu poder de graça, se você quer aprender a se tornar um enigma indecifrável e perigoso para os seus inimigos, e se você quer dominar as 9 situações táticas onde o silêncio vale mais do que ouro, deixe o seu like agora. Esse gesto é o zíper que você fecha na sua boca. Você está entrando na disciplina dos reis. Vamos começar a limpeza. A primeira situação onde o silêncio não é uma opção, mas uma questão de sobrevivência é quando você está sentindo uma emoção intensa, a ira. Parece óbvio, mas é onde 99% dos homens falham. Quando o sangue ferve, quando a injustiça acontece, quando o insulto é lançado, a sua amígdala, o centro do medo e da raiva, sequestra o seu córtex pré-frontal, o centro da lógica. Nesse estado, você é biologicamente incapaz de raciocinar. Você é um animal encurralado. Tudo o que sair da sua boca nesse momento será projetado para ferir, destruir ou se defender de forma desajeitada. E aqui está a tragédia. A emoção é temporária, mas as palavras são permanentes. Você pode pedir desculpas depois, mas você nunca pode desdizer o que foi dito. A confiança quebrada em um segundo de fúria pode levar décadas para ser reconstruída, ou pode ser perdida para sempre. Marco Aurélio aconselhava a ver a raiva como uma loucura temporária. O soberano aplica a regra das 24 horas. Se você está furioso, cale a boca, saia da sala, desligue o telefone, não envie o e-mail. O silêncio na raiva é a maior demonstração de força que um ser humano pode exibir. Ele diz ao mundo: eu sinto essa chama, mas eu não sou queimado por ela, eu controlo o dragão. O homem que grita é fraco, ele vazou. O homem que cala e olha nos olhos com frieza é aterrorizante. Ele está processando, ele está planejando. O silêncio na ira preserva a sua dignidade e mantém o inimigo na dúvida sobre qual será o seu próximo passo. E a dúvida é a mãe do medo. A segunda situação onde você deve costurar os lábios é quando você não conhece toda a história, a armadilha da ignorância. O ego humano adora preencher lacunas. Vemos uma cena, ouvimos um boato, lemos uma manchete e imediatamente o nosso cérebro cria uma narrativa completa e geralmente falsa. Sentimos uma necessidade compulsiva de julgar, de dar o veredito, de dizer: eu acho que... O estoico sabe que a opinião precipitada é a marca do tolo. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Quando você opina sobre o que não sabe, você arrisca 2 coisas: parecer um idiota quando a verdade vier à tona, e ela virá, e cometer uma injustiça contra um inocente. O silêncio aqui é uma ferramenta de coleta de inteligência.
Enquanto os tolos estão gritando suas teorias da conspiração, o soberano está calado, observando, coletando dados, analisando os fatos. Ele só fala quando a sua palavra é a conclusão inegável da verdade. Dizer, eu não sei o suficiente para ter uma opinião sobre isso, não é ignorância, é sabedoria de elite, é uma prova de honestidade intelectual. Em um mundo de especialistas de internet, que sabem tudo sobre geopolítica, medicina e economia, o homem que admite a sua ignorância temporária e se cala para aprender, se destaca como um farol de sanidade. O silêncio na incerteza te protege do erro e te dá tempo para formular a estratégia correta. Não jogue a sua reputação no lixo por pressa de parecer inteligente. O verdadeiro inteligente espera. Entenda que o silêncio nessas duas situações, raiva e ignorância, cria uma aura de autoridade. As pessoas começam a olhar para você de forma diferente. Elas percebem que você não é reativo. Elas percebem que, quando você fala, é porque você pensou. Isso valoriza a sua palavra. A inflação verbal é real. Quanto mais você fala, menos o que você diz vale. Se você fala o tempo todo gritando e opinando sobre tudo, a sua voz vira ruído de fundo. Se você é um túmulo que só abre para entregar pérolas de verdade ou sentenças de justiça, o mundo para ouvir. O silêncio é o pedestal onde você coloca a sua palavra para que ela seja adorada. Aprofundando a psicologia do controle, perceba que o impulso de falar na raiva ou na ignorância vem da insegurança. Você quer ferir o outro para se sentir vingado, reparação do ego, ou quer opinar para se sentir incluído, validação social. O soberano não precisa de vingança imediata, pois ele joga o jogo longo, e ele não precisa de validação, pois ele se basta. O silêncio é a manifestação externa da autossuficiência interna. É dizer, eu não preciso provar nada agora, a verdade é minha aliada e o tempo é meu servo. Neste primeiro bloco, começamos a construir a sua armadura. Você aprendeu que a raiva é um estado de demência transitória onde a fala é proibida, e que a ignorância deve ser tratada com a reverência do silêncio estudioso, não com o barulho do palpiteiro. O diagnóstico inicial foi feito. Você tem vazado poder através de reações emocionais e opiniões precoces. Mas o buraco é mais fundo. Existem situações sociais cotidianas, aparentemente inofensivas, que estão drenando a sua energia e destruindo a sua imagem sem você perceber. No próximo bloco, vamos explorar as situações 3 e 4, quando os outros estão fofocando, o esgoto social, e quando você vence ou tem sucesso, o ímã de inveja. Vou te ensinar por que participar da fofoca te suja, mesmo que você não tenha começado, e por que anunciar as suas vitórias é a maneira mais rápida de transformá-las em derrotas. Prepare-se para aprender a higiene social e a proteção de ativos através do silêncio. Você sobreviveu à tempestade da raiva e à armadilha da ignorância. Mas o inimigo nem sempre ataca com espada. Muitas vezes, ele ataca com um sorriso e um cochicho. O homem comum é uma criatura social desesperada por pertencimento. E ele usa a pior moeda de troca possível para comprar a aceitação do grupo: a vida alheia. A terceira situação onde você deve trancar a sua boca com cadeados de aço é quando os outros estão fofocando, o esgoto social. Eleanor Roosevelt disse a famosa frase: grandes mentes discutem ideias, mentes médias discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas. A fofoca é a masturbação do ego dos medíocres. Eles se reúnem para falar das falhas, das quedas e dos defeitos dos outros, porque é a única maneira que encontram de se sentirem superiores sem precisarem fazer nenhum esforço para melhorar a si mesmos. Quando você está em um ambiente, seja no escritório, na mesa do bar ou no almoço de família,
e o assunto se volta para alguém que não está presente para se defender, o seu instinto de rebanho grita para você participar. Você quer concordar, quer adicionar um detalhe, quer rir da piada maliciosa. Se você fizer isso, você acabou de pular no esgoto. Se você quer aprender a usar o silêncio como um desinfetante social, a se desconectar da mentalidade de caranguejo e a erguer um muro de respeito inabalável ao seu redor, deixe o seu like agora. Você está prestes a descobrir como a sua omissão verbal pode te transformar no homem mais confiável da sala. Vamos limpar a área. Marco Aurélio era implacável consigo mesmo em relação a isso. Ele escrevia que não deveríamos perder tempo especulando sobre o que o vizinho está fazendo, dizendo ou pensando, pois isso nos desvia do nosso próprio dever. O soberano entende que a fofoca é um dreno de energia vital. Quando a roda de fofoca começa, o seu papel não é dar um sermão moralista. Isso seria apenas arrogância disfarçada de virtude. O seu papel é aplicar o silêncio de gelo. Você não concorda, você não sorri, você não balança a cabeça, você se torna uma estátua. Você olha nos olhos de quem está falando com uma neutralidade tão densa que se torna desconfortável. O fofoqueiro precisa de validação, ele precisa que você valide a maldade dele. Quando você oferece apenas um vazio silencioso, a energia da fofoca morre de inanição. Você corta o oxigênio do fogo e, mais importante, você envia uma mensagem subconsciente brutal para todos na roda. Eles pensam, se ele não fala de fulano pelas costas, ele não vai falar de mim quando eu não estiver aqui. O silêncio na roda de fofoca é a construção imediata da sua reputação como um cofre. Homens de poder procuram cofres para depositar alianças, segredos e oportunidades de negócios. Eles fogem de esgotos. Ao calar a boca durante a fofoca, você se retira da classe dos perdedores e se posiciona como um líder nato. Alguém cujo foco está na construção do próprio império e não na demolição da cabana alheia. A quarta situação exige um nível de controle ainda maior, pois contraria o nosso desejo mais básico de validação. Você deve guardar silêncio absoluto. Quando você vence ou tem sucesso, o ímã de inveja. Vivemos na era da ostentação digital. O homem moderno ganha um aumento, compra um carro novo ou fecha um grande contrato e em 5 minutos a necessidade patológica de aplausos faz com que ele poste tudo nas redes sociais ou conte para todos os amigos. Ele acredita que está compartilhando a sua felicidade. A Matrix ri da ingenuidade dele. O que ele está fazendo, na verdade, é pintar um alvo vermelho gigante nas próprias costas. O soberano conhece a natureza sombria da humanidade. Ele sabe que a esmagadora maioria das pessoas não suporta o sucesso alheio. O seu sucesso não inspira o medíocre, ele o ofende. A sua vitória é um espelho implacável que reflete a preguiça, a covardia e o fracasso de quem não tentou. Quando você abre a boca para anunciar as suas glórias, você não está colhendo admiração. Você está semeando inveja, ressentimento e sabotagem. O estoicismo nos ensina a buscar a aprovação apenas da nossa própria consciência, não do tribunal público. O silêncio na vitória é a suprema prova de autossuficiência. Você venceu. O dinheiro está na conta. O objetivo foi alcançado. Você sabe disso e isso basta. Por que você precisa que o vizinho saiba? A necessidade de ostentar revela uma profunda insegurança, uma crença oculta de que a vitória só é real se for validada por terceiros. O homem que vence em silêncio é aterrorizante e magnético. As pessoas começam a notar a mudança no seu padrão de vida, a sua postura de rei, a calma no seu olhar, mas elas não sabem de onde vem o seu poder. Como você não fala sobre as suas conquistas, elas não sabem como te atacar, não sabem o tamanho do seu arsenal e por isso recuam. O silêncio protege os seus ativos. Ele mantém os aproveitadores, os falsos amigos e os sanguessugas longe do seu banquete.
Celebre as suas vitórias em privado, com a sua parceira leal ou com aqueles raríssimos aliados que estão no mesmo nível de jogo que você e que também têm a perder. Para o resto do mundo, mantenha a boca de túmulo e a poker face. Deixe que os seus resultados gritem tão alto que você não precise sussurrar uma única palavra. A conexão entre o silêncio na fofoca e o silêncio na vitória é a independência emocional. Em ambos os casos, o homem fraco fala para tentar alterar a forma como os outros o veem. Ele fofoca para tentar rebaixar o outro e se elevar. Ele ostenta para tentar impressionar o outro e se elevar. É tudo um teatro patético focado no público externo. O soberano desligou o palco. Ele não precisa nivelar ninguém por baixo na roda de fofoca, porque o seu valor não depende da falha alheia. E ele não precisa esfregar o seu sucesso na cara de ninguém, porque a glória interna de ter cumprido o seu dever estoico já preenche toda a sua alma. Ao praticar o silêncio nessas duas esferas, você para de vazar energia social. Você se torna denso. Você retém o seu poder dentro das suas próprias fronteiras. Neste segundo bloco, higienizamos o seu círculo social e blindamos as suas conquistas. Você aprendeu que a fofoca é a sujeira dos fracassados e que o seu silêncio é o desinfetante que te separa deles. Viu que a vitória não anunciada é a única vitória que não apodrece pela inveja alheia. O diagnóstico ambiental foi concluído. Você estava buscando aplausos na roda de fofoca e no palco da ostentação, entregando o seu ouro para mendigos. Mas agora, você recolheu as suas moedas. Você se tornou um observador silencioso. Contudo, as ameaças continuam. E se o ataque for direto? E se as pessoas não estiverem apenas fofocando sobre terceiros, mas tentando destruir você diretamente com provocações e humilhações? Como o silêncio opera no meio do fogo cruzado? No próximo bloco, vamos para as situações 5 e 6. Quando você está sendo provocado ou insultado, a armadilha do ego, e quando alguém quer desabafar, a arte da escuta ativa. Vou te ensinar como usar o silêncio como um escudo refletor que devolve a humilhação para o agressor. E como se tornar o conselheiro mais procurado e respeitado simplesmente por não dar conselhos. Prepare-se para dominar a arte da guerra psicológica. Você limpou o seu ambiente da fofoca e protegeu seus troféus da inveja. Mas a guerra não parou. O inimigo agora mudou de tática. Ele não está mais cochichando pelos cantos. Ele está na sua frente, gritando, provocando e tentando te arrastar para o nível dele. A quinta situação onde o silêncio é obrigatório, sob pena de perder a sua coroa, é quando você está sendo provocado ou insultado, a armadilha do ego. O insulto é um convite para descer ao chiqueiro e lutar com o porco. Se você aceita o convite respondendo, se defendendo ou insultando de volta, você já perdeu, independentemente do que diga. Você validou o agressor. Você disse a ele: a sua opinião sobre mim é importante o suficiente para alterar o meu estado emocional. Marco Aurélio tinha uma visão cristalina sobre isso. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Quando alguém te insulta, ele espera uma reação. Ele precisa da sua raiva para justificar a raiva dele. Ele precisa do seu grito para se sentir ouvido. Se você nega a ele essa reação, você o deixa falando sozinho no vácuo. O silêncio diante do insulto é um espelho. Ele reflete a feiura, a descontrolada e a estupidez do agressor de volta para ele e para todos que estão assistindo. Imagine a cena. Alguém te chama de incompetente, de fraude ou ataca a sua honra em uma reunião. O impulso animal é gritar, negar, atacar. O soberano faz algo muito mais cruel. Ele mantém o contato visual, respira fundo e permanece em silêncio absoluto. Ele não desvia o olhar. Ele não franze a testa. Ele simplesmente observa o agressor como um cientista observa um rato de laboratório tendo um ataque. Esse silêncio cria um constrangimento insuportável.
O agressor começa a gaguejar, a se justificar ou a aumentar o tom, parecendo cada vez mais louco, enquanto você permanece intocável, sólido como uma rocha no meio do mar revolto. O insulto bate na sua indiferença e cai no chão, sem força. Depois de alguns segundos torturantes de silêncio, você pode simplesmente perguntar com voz calma: "Você terminou?" e voltar ao trabalho. Isso é aniquilação moral. Você destruiu a autoridade do oponente sem proferir uma única ofensa. Você mostrou que ele não tem as chaves da sua mente. Se você quer aprender a ser inofendível, se você quer dominar a arte de transformar o ódio alheio em vergonha alheia, e se você está pronto para usar o silêncio como um escudo refletor que protege a sua alma e destrói o ego dos seus inimigos, deixe o seu like agora. Você está prestes a se tornar impenetrável. Agora, vamos para o extremo oposto do espectro humano, da guerra para a cura. A sexta situação onde o silêncio é a maior dádiva que você pode oferecer é quando alguém quer desabafar ou confessar. A arte da escuta ativa. A maioria das pessoas não ouve com a intenção de entender. Elas ouvem com a intenção de responder. Quando um amigo, um parceiro ou um filho vem até você com um problema, uma dor ou uma confissão, o seu ego quer resolver. Você quer dar o conselho, contar uma história sua parecida. "Ah, comigo foi pior", ou julgar a situação. "Eu te avisei". Cale a boca. O soberano entende que nesse momento a sua voz é irrelevante. A pessoa não quer um herói, ela quer um receptáculo. Ela precisa esvaziar o copo de veneno emocional que está segurando. Se você a interrompe para dar a sua sábia opinião, você tampa o copo de volta. O silêncio aqui é um ato de generosidade suprema. É o que chamamos de segurar o espaço. Você cria um vácuo seguro onde o outro pode despejar tudo: o medo, a vergonha, a culpa, sem ser interrompido, julgado ou consertado. Epicteto nos lembrava constantemente de que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão biológica. Devemos ouvir o dobro do que falamos. Ao praticar esse silêncio acolhedor, você ganha 2 coisas valiosíssimas. Primeiro, informação. As pessoas contam tudo para quem sabe calar. Elas revelam segredos, intenções e fraquezas que nunca revelariam a um falastrão. Você se torna o cofre da tribo, aquele que sabe onde todos os corpos estão enterrados. Segundo, lealdade. Não há conexão humana mais profunda do que a de ser ouvido. Quando você ouve alguém até o fim, sem olhar o celular, sem interromper, apenas assentindo e mantendo o silêncio, essa pessoa se sente validada em um nível existencial. Ela sai da conversa pensando: "Esse é o único homem que me entende." E você não disse nada, você apenas permitiu que ela se ouvisse. O silêncio constrói alianças inquebráveis. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, o homem que cala para ouvir se torna o rei dos corações e das mentes. A sua liderança não vem da imposição, mas da compreensão. A conexão entre o silêncio no insulto e o silêncio no desabafo é o controle do quadro, frame control. Em ambos os casos, você não permite que a sua necessidade de falar dite o ritmo. No insulto, você não reage defensivamente. No desabafo, você não reage com solucionismo precoce. Você mantém o quadro, você é a montanha. A tempestade, o insulto, bate e volta. A chuva, o choro, bate e escorre. A montanha permanece. Essa estabilidade é o que define o soberano. As pessoas sabem que podem te atacar e você não vai quebrar. E sabem que podem chorar no seu ombro e você não vai cair. Você é o ponto fixo em um mundo girando. Além disso, o silêncio nessas situações preserva a sua energia para o que realmente importa. E discutir com um tolo que te insulta é gastar a sua bateria mental com lixo. Tentar consertar a vida de alguém que só quer ser ouvido é gastar a sua bateria emocional com frustração, pois eles raramente seguem o conselho na hora. Ao calar, você economiza.
Você guarda a sua força para as suas próprias batalhas e para os momentos em que a sua palavra será, de fato, decisiva. Lembre-se, palavras são munição. Não atire em alvos que não valem a pena, insultos, e não atire em aliados que estão desarmados, desabafos. Guarde a munição. Neste terceiro bloco, você dominou a defesa contra o ataque direto e a arte da diplomacia íntima. Você aprendeu que o silêncio é o melhor contra-ataque para a ofensa e o melhor bálsamo para a dor alheia. O diagnóstico de conflito e conexão foi feito. Você estava perdendo tempo discutindo com idiotas e afastando pessoas amadas com conselhos não solicitados. Agora, você é um espelho e um porto seguro. Mas a estratégia de vida exige mais. O soberano não vive apenas no presente reativo, ele constrói o futuro. E é aqui que a maioria se sabota, revelando o mapa do tesouro antes de encontrar o ouro. No próximo bloco, vamos explorar as situações 7 e 8. Quando você tem um plano ou objetivo, a lei do mistério, e quando você tem uma opinião impopular, a sobrevivência estratégica. Vou te ensinar porque anunciar seus planos é a melhor maneira de matá-los no útero e como opinar no momento errado pode destruir a sua carreira e a sua liberdade. Prepare-se para aprender a operar nas sombras. Você é um cofre para os segredos dos outros e um espelho para os insultos dos tolos. Ótimo! Mas agora precisamos falar sobre os seus segredos. A sétima situação, onde o silêncio deve ser absoluto, inviolável e sagrado é quando você tem um grande plano ou objetivo, a lei da incubação. Existe uma patologia moderna chamada ejaculação precoce de projetos. O homem tem uma ideia brilhante, vai abrir uma empresa, vai começar uma dieta, vai escrever um livro. E a primeira coisa que ele faz é correr para contar aos amigos, à família, ou, pior, postar na internet. Vem novidade por aí. Ao fazer isso, ele acabou de sabotar quimicamente o próprio sucesso. A neurociência explica. Quando você anuncia o seu objetivo e recebe a validação social, nossa, que legal, parabéns pela iniciativa, o seu cérebro libera uma dose de dopamina idêntica à que liberaria se você tivesse realmente concluído o objetivo. O seu cérebro primitivo não sabe a diferença entre falar e fazer. Ele sente a satisfação da recompensa social e, consequentemente, desliga o motor da motivação. Você sente que já fez. A urgência desaparece e, estatisticamente, a chance de você desistir no meio do caminho aumenta drasticamente. O estoico sabe que planos são sementes. Sementes precisam de escuro, umidade e silêncio para germinar. Se você desenterra a semente a cada 5 minutos para mostrar aos vizinhos como ela está crescendo, ela morre. O soberano incuba os seus projetos na escuridão total. Ele trabalha em silêncio enquanto os outros dormem ou festejam. Ninguém sabe o que ele está tramando. Ninguém sabe qual é o próximo passo. Isso lhe dá 2 vantagens letais. Primeiro, a proteção energética. Ao não contar, você evita a energia de dúvida, inveja e pessimismo dos outros. Ah, mas isso é arriscado. Você não tem experiência. Você blinda a sua convicção. Segundo, o elemento surpresa. No mundo dos negócios e da guerra, a surpresa é um multiplicador de força. Se os seus concorrentes não sabem que você está chegando, eles não podem se preparar. Quando você finalmente revela o projeto, ele já está pronto, sólido e operante. O choque do seu sucesso repentino paralisa os inimigos e encanta os aliados. O silêncio cria a mística. Se você quer ser respeitado como um fazedor e não como um falador, se você quer preservar a sua energia vital para a execução brutal e não para o marketing de intenções, deixe o seu like agora. Você está aprendendo a arte de vencer antes de lutar. A 8ª situação exige uma frieza de espião e uma leitura de ambiente impecável.
Você deve guardar silêncio rigoroso. Quando você tem uma opinião impopular ou perigosa, a sobrevivência estratégica. Vivemos em tempos de histeria coletiva, cancelamento e polarização extrema. A sociedade te vende a ideia romântica de que você deve ser autêntico e falar a sua verdade a todo custo. Isso é um conselho de suicida. Marco Aurélio, vivendo em uma corte cheia de intrigas e assassinos, sabia que nem toda verdade deve ser dita a qualquer momento. Existem ambientes, no trabalho, na política, ou até em certas reuniões familiares, onde expressar uma opinião contrária à do grupo dominante não vai mudar a mente de ninguém, mas vai pintar um alvo na sua testa. O tolo confunde coragem com estupidez. Ele fala tudo o que pensa, ofende os poderosos, assusta os fracos e acaba demitido, ostracizado ou destruído, sem ter causado nenhuma mudança real. Ele vira um mártir inútil. O soberano pratica a dissimulação tática. Ele não mente, mas ele omite. Ele sabe que a sabedoria consiste em saber o que falar, para quem falar e quando falar. Se você está em uma sala cheia de pessoas que pensam X e você sabe que X é a verdade, mas dizer Xito vai custar o seu emprego ou a sua reputação sem trazer benefício algum, calhe a boca, sorria e acene. Deixe que eles acreditem no erro deles. O seu silêncio aqui não é covardia, é preservação de capital político. Você guarda a sua munição, a sua verdade, para o momento em que ela terá impacto real, ou para o círculo íntimo de pessoas que têm a capacidade intelectual de debater sem destruir. Não jogue pérolas aos porcos, eles vão pisotear as pérolas e depois atacar você. O silêncio na divergência te permite navegar por territórios hostis sem ser detectado. Você se torna um homem cinza, invisível ao radar ideológico, focado apenas na sua missão e nos seus resultados. Deixe os ideólogos gritarem e se destruírem, você passará por eles ileso, rumo ao topo. A conexão entre ocultar planos e ocultar opiniões é o controle de informação. Informação é poder. Quanto mais o mundo sabe sobre o que você vai fazer, planos, e sobre o que você pensa, opiniões, mais previsível e vulnerável você se torna. Se eu sei o que você quer e sei no que você acredita, eu posso te manipular, te vender coisas, te provocar ou te cancelar. Se eu não sei nada sobre os seus próximos passos e não consigo decifrar a sua bússola política ou moral, você é um enigma. E o ser humano teme e respeita o que não consegue decifrar. O silêncio te dá a vantagem tática da imprevisibilidade. Além disso, ao calar os seus planos e as suas opiniões, você desenvolve uma densidade de caráter assustadora. A pressão interna aumenta. A energia que você gastaria debatendo política no Facebook ou contando vantagem no bar agora é canalizada para a ação e para a observação. Você se torna um predador silencioso no meio de um rebanho barulhento. Você vê as falhas nos planos dos outros, porque eles falaram demais, e vê as brechas nas crenças dos outros, porque eles debateram demais. Enquanto eles se esvaziam, você se enche. Neste quarto bloco, você aprendeu a operar nas sombras, viu que anunciar planos é matar a motivação e que debater com a multidão é suicídio estratégico. O diagnóstico de sobrevivência foi feito. Você estava sendo um livro aberto em um mundo de analfabetos funcionais e inimigos ocultos. Agora você fechou o livro, mas resta a última e mais difícil situação. A situação que envolve o coração, a intimidade e o fim de ciclos, onde o silêncio não é apenas uma tática, mas uma necessidade espiritual para manter a sua dignidade intacta. No próximo e último bloco, vamos explorar a situação 9, quando você encerra um relacionamento, a dignidade do fim. E, para finalizar, consolidaremos todas as 9 situações no juramento do silêncio estoico. Vou te ensinar a sair de cena sem bater a porta e a se tornar uma lenda viva através da ausência de ruído.
prepare-se para a lição final de realeza. Chegamos ao portão final. Você aprendeu a calar a ira, a ignorância, a fofoca, a ostentação, a reação ao insulto, a interrupção do desabafo, o vazamento de planos e a opinião perigosa. Você já é um fantasma para os seus inimigos e um enigma para os seus aliados. Mas existe um momento na vida de todo homem onde a tentação de falar, de gritar, de justificar e de destruir é quase irresistível. É o momento da ruptura. A nona e última situação onde o silêncio é a única vestimenta digna de um rei é quando você encerra um relacionamento ou parceria, a dignidade do fim. Seja um término amoroso, uma demissão ou o fim de uma sociedade, a tendência humana é o vômito do ego. Queremos dizer a última palavra, queremos listar os erros do outro. Queremos contar a nossa versão da história para o mundo para sair como o bom moço. E pior, queremos falar mal de quem saiu da nossa vida. O soberano entende que como você termina algo, diz mais sobre você do que como você começou. Marco Aurélio nos ensina que tudo é efêmero. Pessoas entram e saem. Quando um ciclo se encerra, o ruído é desrespeitoso. Se você fala mal da sua ex-mulher, do seu ex-sócio ou do seu antigo chefe, você está, na verdade, insultando a sua própria escolha passada. Você está dizendo, eu fui estúpido o suficiente para me associar a essa pessoa por anos. O silêncio no final é um ato de classe suprema. Você não explica. Você não se justifica. Você não faz campanha difamatória. Você simplesmente se retira. Se a outra parte for tóxica e começar a espalhar mentiras sobre você, a sua melhor defesa continua sendo o silêncio absoluto. Entenda a dinâmica. Se ela grita e você cala, ela parece louca e você parece centrado. Se você desce para a lama para rebater as mentiras, vocês dois parecem porcos. O silêncio deixa o outro falando sozinho e não há punição maior para um ego ferido do que a irrelevância. Além disso, o silêncio preserva as memórias boas que restaram e enterra as ruins. Você sai de cena com a dignidade intacta, deixando um vácuo que a outra pessoa jamais conseguirá preencher, porque ela sempre lembrará que você foi forte o suficiente para não destruir o que construíram, mesmo na hora da dor. A consolidação dessas 9 situações cria o que chamamos de aura de mistério e poder. Quando você pratica o silêncio na raiva, na ignorância, na fofoca, na vitória, no insulto, no desabafo, nos planos, nas opiniões e no fim, você se torna uma anomalia na Matrix. O mundo é barulhento, carente e expositivo. Você é silencioso, autossuficiente e oculto. Isso gera uma gravidade social imensa. As pessoas ficam obcecadas por aquilo que não conseguem decifrar. O que ele está pensando? Qual será o próximo passo dele? Por que nada atinge esse cara? Essas perguntas ocupam a mente dos seus concorrentes e dos seus admiradores. Você alugou um triplex na cabeça de todo mundo sem pagar um centavo, apenas fechando a boca. Esse estilo de vida não é sobre repressão, é sobre conservação de energia. Cada palavra desnecessária é um vazamento de vitalidade. O homem que fala o dia todo termina o dia exausto, vazio e muitas vezes arrependido. O homem silencioso termina o dia cheio de energia, com a mente clara e pronto para a execução. O silêncio é um acumulador de pressão. Pense em uma panela de pressão. Se você deixa a válvula aberta, falando tudo, a comida, seus objetivos, cozinha devagar. Se você trava a válvula, silêncio, a pressão interna sobe, a temperatura aumenta e você cozinha a realidade em tempo recorde. A sua ação se torna explosiva porque ela foi comprimida pelo silêncio. Chegamos ao momento de gravar esse código na sua alma. Não basta saber, você deve ser. O estoicismo não é um livro para ser lido, é um software para ser rodado.
A partir de hoje, você não é mais um participante do circo verbal da sociedade. Você é o observador na arquibancada. Você é o juiz no tribunal. Você é o executor na sombra. Para selar essa nova identidade, você precisa fazer o juramento do silêncio. Vá até os comentários agora. Este será o seu único ato de fala pública sobre o assunto, o ato que define a sua nova lei. E escreva a frase que vai reger a sua língua e a sua vida. O seu mantra de poder é: eu sou o mestre da minha língua e o guardião da minha mente. O silêncio é o meu trono. Escreva e sinta o peso dessa promessa. Ao dar o seu like, você está assinando o contrato de exclusão da mediocridade barulhenta. Ao se inscrever no canal, você está garantindo o seu lugar na legião dos homens que constroem impérios enquanto o mundo apenas faz barulho. O caminho é estreito e silencioso. Poucos têm a coragem de caminhar nele, porque poucos suportam o eco dos próprios pensamentos. Mas você não é poucos, você é o soberano. Vá e vença sem dizer uma palavra. Até a próxima, no silêncio.